alguns tempos passados e também nos dias de hoje, talvez não tão com a mesma intensidade como foi no passado ou alguns tempos atrás, levantou-se um debate sobre a questão do Estado laico, sobre a questão de símbolos religiosos em repartições públicas, principalmente símbolos concernentes à religião cristã. E o que se dizia e o que se apregoava que isso, de certa forma, iria ferir e fere o Estado laico. Quando você tem a palavra, ou melhor dizendo, a expressão Deus seja louvado nas notas, né, no dinheiro brasileiro, nas notas de real, argumentou-se de que isso feriria o Estado laico, no sentido de que o Estado não deveria propagar nenhum tipo de fé, de que o Estado não deveria trazer à tona nenhuma expressão de fé, tendo em vista que o Estado, ele sendo laico, ele não é um Estado ligado a qualquer religião. Isso é complicado, nós fazemos uma análise, mas a gente precisa se posicionar quanto a isso e, principalmente, esclarecer alguns pontos. O primeiro deles, a gente tem que perguntar: o Estado laico veio da onde? Historicamente falando, de onde surge o conceito ou a idealização de um Estado que não esteja ligado a nenhuma religião ou a nenhuma igreja específica? Então, alguns vão dizer que o Estado laico surge no ideal da Revolução Francesa, outros podem falar que a ideia de Estado laico vem com a Reforma Protestante, né? E assim por diante, e as pessoas vão tentando trazer aí um histórico e tal. Só que eu quero demonstrar que, na verdade, a primeira pessoa a falar de um Estado laico, de um Estado que não estivesse vinculado ou ligado ou mesmo confundido com a religião, com a instituição religiosa, foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro a dizer que o que é de Deus e o que é do Estado é do Estado. Mateus capítulo 22, versículo de número 21, né, a gente lê o seguinte: responderam-lhe: de César. Então ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Esse texto faz parte de uma situação onde se questionava Jesus sobre a questão de se pagar tributo. Existia uma questão política na Judéia. A Judéia, ela estava subjugada, né? Os judeus estavam subjugados pelo Império Romano, que era o maior império da época. Os judeus não tinham liberdade como nação e o Império Romano estava ali dominando a Palestina. Lembrando que os judeus, eles tinham sua liberdade religiosa. Eles podiam ali exercer o seu culto, mas eles tinham que pagar tributos a Roma, porque eles estavam nos domínios romanos. O Senhor Jesus, então, ele é interrogado sobre justamente essa questão: se é certo e correto que os judeus se submetam à vontade de Roma. Pois a partir do instante que se paga tributo a alguém, eu estou me submetendo à vontade desse alguém. E Jesus dá a resposta simples: o que é de Deus, o que é de César é de César. É como se Jesus estivesse dizendo: a religião é a religião. A sua fé deve ser vivida conforme você entende, conforme você crê. E aquilo que é do Estado, aquilo que pertence à esfera pública, aquilo que pertence ao governo é do governo. Jesus, ele fez uma separação aqui. Jesus, ele disse categoricamente que César e Deus, ou a religião e o Estado, não se confundem e não são a mesma coisa. E com o passar do tempo, com acontecimentos históricos que eu não vou entrar em detalhes, o Estado, ele foi se tornando laico. Antes, a figura estatal e a figura religiosa eram híbridas, juntas. Com o passar do tempo, isso não foi acontecendo. E o Estado laico, ele surge para dar garantia de liberdade religiosa. O Estado laico, ele não surge para suprimir a religião. O Estado laico não surge para
ir contra a liberdade religiosa ou contra a religião. O Estado laico surge justamente para dar liberdade para o cidadão viver a sua fé ou não viver fé nenhuma. Então o Estado laico não pode ser contra a expressão pública dessa fé. O Estado laico ele não pode ser contra que alguém de alguma forma expresse essa fé. Pois afinal de contas, só existe esse Estado laico, só existe essa figura laica, porque um dia chegou-se ao entendimento de que a religião, as liberdades religiosas, elas deveriam ser protegidas pelo Estado e não confundidas com ele. E toda a nossa civilização ocidental, ela é construída baseada principalmente na religião cristã. A religião cristã, ela deu bases políticas para o Estado. A religião cristã deu bases para direitos humanos. Interessante que a pessoa que lutou pela abolição da escravidão na Inglaterra e que foi que conseguiu uma conquista histórica, que foi a proibição do tráfico negreiro, ele era um cristão fervoroso. William Wilberforce, ele foi um homem que usou da sua fé na esfera pública para fazer a diferença no Estado, para que o Estado coibisse o tráfico negreiro. Então, a fé religiosa precisa ser protegida pelo Estado. E toda a civilização ocidental, ela foi fundada e pautada por essa fé. A igreja, a religião cristã, ela fundou todas as democracias modernas. A maior democracia do mundo, ela foi fundada por puritanos ingleses, que foi nos Estados Unidos. Todas as grandes e maiores universidades do mundo foram criadas por instituições religiosas cristãs. A faculdade de Harvard, ela tem esse nome porque ela leva o nome de um pastor presbiteriano. Então, isso surgiu porque o Estado garantiu essas liberdades religiosas. O Estado não pode se confundir com a religião, o Estado não pode perseguir uma outra religião minoritária, mas o Estado deve garantir a liberdade religiosa e mais do que isso, o Estado ele não pode proibir que essa manifestação religiosa, que é muitas vezes cultural e fundante de toda uma civilização, seja suprimida e mudada por um paradigma totalmente diferente e pós-moderno. Quando você entra num tribunal e vê um crucifixo, a figura ali de Jesus, entenda que o Estado não está ali dizendo que ele se confunde com aquela religião, que ele professa aquela religião. O Estado está dizendo simplesmente que ele protege aquela religião. Quando você vê a figura de algum santo católico em alguma outra repartição pública, ou mesmo a figura de Jesus mesmo, você deve entender que aquilo ali, o Estado está dizendo que ele está protegendo aquele símbolo, que não é somente religioso, mas é também cultural. E o Estado jamais está impondo que você que não crê, aceite isso e viva isso. O Estado deve ser laico e não laicista. O Estado laico é esse Estado que protege a religião, que permite que a religião encontre espaço para ser exercida, para que a fé seja praticada. E não somente a fé cristã, mas qualquer outro tipo de fé. Agora, é claro que dentro da sociedade você existe preconceito religioso, perseguição religiosa. É claro que você tem pessoas que usam sua religião para ofender a religião de outro e por aí vai. E isso é equivocado. Mas o que nós temos que entender é que os símbolos religiosos, os símbolos cristãos que existem hoje em repartições públicas, Deus seja louvado no real, isso não fere a laicidade do Estado. Isso simplesmente mostra que o Estado, ele protege e ele garante o direito de que eu seja cristão, de que você seja ateu, de que fulano seja do candomblé e por aí vai. Por mais que você diga, mas a gente só vê símbolos da religião cristã. Esses símbolos eles são predominantes porque foi essa religião que fundou, que lançou as bases para o mundo como você conhece hoje.
Foi a religião cristã que influenciou política, economia, foi a religião cristã que influenciou costumes sociais e que permitiu que nós chegássemos aqui hoje. Por mais que talvez você possa desprezar isso, não crer nisso, mas nós não podemos apagar isso, mudar o paradigma, mudar a cultura, fazer uma revolução cultural e esquecer daquilo que foi vivido, da fé que foi exercida pelas pessoas que fundaram nossa nação, pelas pessoas que fundaram o mundo ocidental. A César o que é de César e a Deus o que sempre foi de Deus. Que Deus te abençoe e que possamos ter tolerância, compreender melhor a fé e a não fé do outro e entender melhor que o Estado ele está aqui para proteger as nossas garantias e liberdades. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.